os anjos cantam glória, anunciando que Jesus já nasceu entre nós. É Natal, se é pra celebrar, eu vou, que todos cantem juntos. O Deus menino veio iluminar o mundo. Olha lá no céu, uma estrela resplandece pra mostrar o lugar onde o Rei Jesus tranquilo está a dormir, mesmo que haja uma grande festa, pois os anjos cantam glória, paz na terra a todos nós. Anunciando que Jesus já nasceu entre nós. É Natal, se é pra celebrar, eu vou, que todos cantem juntos. O Deus menino veio iluminar o mundo. Olha lá no céu, uma estrela resplandece pra mostrar o lugar onde o Rei Jesus tranquilo está a dormir, mesmo que haja uma grande festa, pois os anjos cantam glória, paz na terra a todos nós. É Natal, a alegria está no ar, os anjos cantam glória, anunciando que Jesus já nasceu entre nós. É Natal, se é pra celebrar, eu vou, que todos cantem juntos. O Deus menino veio iluminar o mundo. Todos os dias quero lembrar. Oh, todos os dias quero adorar ao Rei dos Reis, meu Salvador. É Natal, anunciando que Jesus já nasceu entre nós. Se é pra celebrar, que todos cantem juntos. O Deus menino veio iluminar o mundo. Meu filho, o áudio tá aberto. Amém. É Natal. As irmãs estão me ouvindo? É que a minha tela aqui está congelada. Ouço sim, Elisângela, só está um pouco congelada a tela. Tá, ok. Então, irmãs, muito bem-vindas mais uma vez. É com grande alegria que nós recebemos. Esse é um trabalho promovido pela União Feminina da Casa de Oração em Turiaçu, Rio de Janeiro. Vou passar a oportunidade agora para Clara, ela que está na direção no dia de hoje. Que o Senhor possa ir abençoando. Clara, com você. Amém.
Boa noite, irmãs. Mais uma vez, bem-vindas. Estamos na nossa reunião de fim de ano e hoje com foco aí no Natal, né, que se aproxima, agora no fim da semana. E é um momento para nós cristãos, né, de grande alegria, né, de grande celebração, né, dessa data aí que é o Natal. E esse ano eu estava refletindo bastante a respeito, né, do Natal, de tantos sentimentos que a gente pode ter nessa época do ano, né, gratidão, e tantas outras coisas. Me veio a palavra amor, né? Como nós devemos nos sentir amadas nesse Natal, porque a vinda do Senhor Jesus Cristo, né, nascendo ali como um bebezinho, cumprindo todas as profecias que falavam a respeito dele naquele nascimento, né, e depois não ficando bebezinho, né, como a gente vê no presépio. E muitas pessoas que não conhecem a palavra pensam no Jesus bebezinho do presépio, mas não, né? Ele cresceu, ele se desenvolveu, ele chegou na idade adulta, ele nunca pecou e ele se sacrificou por nós numa cruz, né? Então, de tantos sentimentos que a gente possa estar sentindo nesse Natal, nós devemos nos sentir amadas, né? Porque o plano de Deus ali, ele começou a se concluir, né? O plano da nossa salvação com o nascimento do nosso Senhor Jesus, né? Isso é motivo de grande alegria. E também, né, depois desse ano tão difícil, né, tão desafiador, né, principalmente os 2 últimos anos, que também a gente possa se sentir confiada, né, porque além do grande amor de Deus, né, da obra dele na salvação na cruz, do nascimento dele nessa terra que a gente está celebrando, ele também prometeu nunca nos abandonar, né, lá em Hebreus 13:5 ele diz: nunca te abandonarei, né? Jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Então, que a gente possa se sentir amada, grata e confiadas que o Senhor está sempre conosco. Amém, irmãs? Eu gostaria de pedir à irmã Denise Martins para elevar a Deus uma palavra de oração. Boa noite. Boa noite, irmãs. Mais uma vez, diante da presença do Senhor, estamos em reunião, né, para ouvirmos um pouquinho mais da palavra. E antes disso, vamos falar com o nosso Deus, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por mais uma vez nos encontrarmos aqui na Tua presença, junto com várias servas Tuas, Senhor, de várias localidades, geograficamente distantes, mas em espírito, Senhor, unidas a Ti, para Te agradecer por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito, Senhor. Sendo esta a reunião, a última reunião do ano, da nossa União Feminina da Casa de Oração de Turiaçu, nós queremos, como Tua serva tem falado, Te agradecer Teu amor para conosco, demonstrar a Ti a nossa gratidão por mais um ano que o Senhor nos tem concedido, ano de lutas, mas de vitórias. E pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe aquelas que, porventura, tiveram perdas, Senhor, perdas de entes queridos, perdas de algum bem material, alguma desilusão. O Senhor sabe todas as coisas, Senhor. Nós deixamos essas necessidades nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor continue amparando, orientando, sustentando essas Tuas servas, Senhor. Tuas servas e servos, Senhor, as famílias. Também queremos Te agradecer por cada vitória, Senhor, porque nós sabemos que a nossa vida aqui é regida por Ti. Quando nós damos lugar a Ti, deixamos que o Senhor haja na nossa vida, o Senhor age, Senhor, segundo a Tua vontade. E o Senhor sempre tem o melhor para nós. Muito obrigado, Senhor, pelas lutas que passamos, pelas vitórias que obtivemos. Por cada serva Tua que esteve aqui, Senhor, trazendo a mensagem, por cada serva Tua que esteve aqui ouvindo as mensagens, pela leitura da Tua palavra, pelos hinos cantados, por cada serva que o Senhor usou na direção do trabalho. Senhor, queremos Te agradecer, porque somos servas para Te servir, Senhor. E o Senhor tem nos impulsionado a isso,
E nós te louvamos, Senhor, por teu infinito amor, por pertencermos, Senhor, à tua graça, Senhor. Muito obrigada. Mas queremos continuar, Senhor, dependendo da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, Senhor. Com a tua permissão, daqui a pouco um novo ano, e queremos passar o ano na tua presença, Senhor, debaixo da tua graça. Nos ajude, Senhor, a fazermos a tua vontade e a levarmos a tua palavra aos corações. Pedimos que o Senhor abençoe mais uma vez e use a tua serva, que daqui a pouco estará abrindo a tua palavra para trazer a mensagem. Que a mensagem não venha dela, Senhor, mas venha de ti para falar aos nossos corações. Te agradecemos por tudo, no precioso e santo nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor da glória. Amém, Senhor. Amém. Gostaria de passar a oportunidade agora, acho que é para a irmã Regina, que vai ter uma participação referente ao Natal. Irmã Regina. Boa noite, irmãs. Isso. Tudo que nós sabemos do Natal e tudo que envolve a pessoa do nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo é porque temos as Escrituras e cremos nela. Portanto, Romanos 15, de 4 a 6, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas, né? Esperança é um tipo de amor. Que o Senhor nos renove o amor, como é a proposta de comemorarmos o Natal hoje, né, Clara? Em todas as vertentes, e uma delas é a esperança, né? O editorial da revista Servas, né, última desses 40 anos, tem o primeiro parágrafo após essa leitura, o seguinte: a palavra do Senhor nosso Deus nos causa tanta admiração por preencher as nossas necessidades do corpo, alma e espírito com múltiplos ensinamentos que desejamos proclamar a outros tantos mais distantes ainda, lembrando que, inclusive, esta postura é o ide do Senhor Jesus Cristo vivo. Então, relembrar o Natal é relembrar e nos desafiar a rememorizar a todas as promessas que o Senhor tem registrado na Bíblia, que nos dão esperança, né? E na revista Servas, de outubro, novembro, dezembro de 1984, nós temos um jogral, que eu vou lê-lo como declamação de poema, não é? Composto pela Dejanira Luiza Garcia. Natal. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz do homem. De tempos em tempos, ele falava através dos profetas, Isaías, Jeremias, Amós, Miqueias, transmitiram a vontade de Deus para com a humanidade. Porém, por estes tempos, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a Nazaré com uma mensagem para uma virgem, desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, que quem chamarás pelo nome de Jesus.
Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Os pastores decidiram ir até Belém e ver o que lhes havia sido dito a respeito do menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Que criança era aquela que dormia no regaço de Maria? Que criança era aquela a quem os anjos saudaram com doces melodias? Que criança era aquela que atrai homens à manjedoura? Que criança é essa? Pode um rei nascer numa estrebaria? Quem é esse Jesus? Ele é a criança pequena numa manjedoura? Ele é o menino do templo? Ele é o homem do deserto? Ele é o mestre com os seus discípulos? Ele é o médico dos doentes? Ele é o amigo dentre os amigos? Quem é este Jesus? Ele é o amigo de publicanos, por isso o traidor de sua pátria. Ele é o subversivo para a lei? Ele é o perigo para as autoridades religiosas. Quem é este Jesus? É o carpinteiro de Nazaré? É o exemplo de bondade? É um mito? É uma figura lendária? É o Messias prometido? Quem é este Jesus? As milícias celestiais declaram: para vós nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Cristo. O nome de Jesus se refere à vida humana, como nós. Jesus é da terra. O nome de Jesus diz respeito ao poder e glória. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Jesus interferiu na vida do mundo. Ele cumpriu a antiga promessa do Velho Testamento. É o Deus revelado, Deus agindo para redimir a humanidade. Cristo deu significado à história humana sofrendo. A segurança que Deus oferece aos homens é que pelo sofrimento veio o amor. Pelo amor, a morte. Pela morte, a vida. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cada uma repita aí para si. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Amém. Glórias a Deus, né? Pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Filho amado, pelo Deus que se fez carne e veio nos resgatar, por esse grande amor. Eu gostaria de deixar a oportunidade em aberto para alguma irmã que queira trazer um louvor ou trazer uma poesia. A oportunidade está em aberto. Se alguma irmã desejar, é só abrir o microfone. Boa noite, minhas irmãs. Eu sou Neirinha, sou aqui da Casa de Oração de Jardim Peri, São Paulo. Eu gostaria de louvar, essas irmãs deram a oportunidade, só trazer um louvor. Esse louvor, ele é mais cantado na época natalina, e eu queria dizer para vocês que sempre que eu posso, eu gosto de cantar esse hino. Ele não é só para a época natalina, né? Mas ele diz: dais louvores ao Rei. E é a ele que nós estamos aqui para glorificar e exaltar. Então, ele diz assim, ó.
Venho oferecer-me prostrada ante ti, meu coração entrego a ti. O céu se vestiu de gala, jamais se viu algo assim. Venho oferecer-me prostrada ante ti, meu coração entrego a ti. O céu se vestiu de gala, jamais se viu algo assim. Em humilde presépio ali em Belém, nasceu nosso Rei. Dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei, ao Rei de Israel. Pastores e magos vieram a ti a render adoração. Anjos agora cantam a Deus nova canção, pois ao mundo chegou o presente de Deus, paz e salvação. Dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei de Israel. Dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei de Israel. Emanuel. Amém. Amém, irmã, obrigada. Dai louvores ao Rei. E nesse momento, eu vou passar a oportunidade para a nossa irmã Dorcas, nossa mensageira dessa noite. Eu vou deixar ela se apresentar. E após a mensagem da nossa irmã Dorcas, eu já convido a Beth, né, minha sogra, para trazer um louvor para a gente também, para encerrar a reunião, tá? Irmã Dorcas, já com a Boa noite, oportunidade. amadas. Que alegria estar com vocês. A primeira vez que eu tenho essa oportunidade, a outra vez que eu fui convidada, não pude, que eu tinha compromisso, mas agora Deus tem me permitido estar com vocês, e é maravilhoso. E, para mim, é emocionante, porque, mais uma vez, o Senhor Deus tem me dado vida, né? Que eu passei pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor me restaurou, me trouxe aqui, é porque realmente Ele tem algo ainda para que eu possa fazer ainda neste mundo. E eu louvo ao meu Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede. Então, como a irmã já falou, meu nome é Dorcas Barreiros Venuto Ximenes. Eu estou morando agora em Guarapari, mas eu sou de Itaperuna. E nós temos realizado alguns trabalhos aqui, Deus tem nos permitido estar aqui e fazer algo assim bastante bom, né? Que é transmitir a palavra do Senhor àqueles que estão no meio das ruas, nas lojas, onde nós chegamos, nós estamos falando da palavra de Deus. E o nosso slogan é esse: você recebe uma mensagem de paz? Quem é o nosso príncipe da paz, senão o Senhor Jesus, né? E é esse Jesus que nós transmitimos. Como os irmãos estão falando a respeito do Natal, como é maravilhoso nós vermos que cumpriu-se o tempo e chegou aquele momento em que Jesus nasceu. E ele veio exatamente para trazer-nos uma salvação perfeita e completa. Chegou o tempo. E como as irmãs também estão terminando, né, um período, o período desse ano cessou, não volta mais. Eu gostaria de, nessa noite, estar refletindo com as irmãs sobre tempo, tempos e tempo. Né? Nós vimos aí que se cumpriu o tempo em que Jesus veio ao mundo.
o anjo trouxe a mensagem a Maria e ela recebeu a mensagem e o Espírito Santo colocou nela aquela sementinha que deveria germinar e trazer a nós o nosso Salvador. E chegou o tempo em que ele nasceu, ele veio, em que ele cresceu e que ele morreu na cruz para nos salvar, para nos dar uma salvação perfeita e completa. Completou o tempo. E também as irmãs têm completado mais um tempo, mais um ciclo. E nesta noite nós vamos falar um pouquinho desse tempo, porque o nosso Deus, ele tem determinado o tempo. E nós vamos refletir a respeito disso em Eclesiastes. Convido as irmãs para abrirem Eclesiastes, no capítulo 3, o verso 1. E nós vamos estar falando também algumas passagens, né? Vamos estar discorrendo algumas passagens durante a nossa mensagem. Abram as Bíblias em Eclesiastes, capítulo 3, o verso 1, que nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Interessante que quando nós pensamos no tempo, a gente pensa em algo que passa durante o dia, né? Como se ele fosse algo simples, mas não é, ele não para. E, em consequência disso, ele leva a nossa vida e a nossa vida segue o seu rumo. E ele nos leva sempre para frente. É como uma esteira. Quando nós subimos, ela só nos leva para frente e ela não para, né? E ela nos leva sempre a algo diferente. Assim é cada oportunidade. É uma nova oportunidade que Deus nos dá. O tempo que passamos é uma nova oportunidade que Deus nos dá. Então, não se pode recuperar o tempo perdido. Por isso, é indispensável aproveitar o tempo que Deus nos tem concedido, né? Como o nosso tempo foi aproveitado esse ano? Como nós usamos o nosso tempo? Muitas vezes, nós desejamos muito atropelar o tempo para podermos nos livrar de certas situações, não é verdade? Hoje, por exemplo, as aflições me dominaram, porque estava chegando a hora, estava chegando o tempo em que eu teria que estar aqui e falar para as irmãs. Eu não sei se as irmãs ficam nervosas, mas eu fico, né? E dá vontade da gente fazer com que aquele tempo passe rápido, né? Para que a gente se livre daquelas situações, né? Mas não podemos adiantar o tempo, nós não podemos podar o tempo, né? Porque isso não funciona, porque há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, né? O salmista, ele com muita propriedade, ele disse assim: os meus tempos estão nas tuas mãos, né? Então, para a gente ver como tudo tem o tempo determinado. E nós vemos um versículo que nós gostamos muito de ensinar às crianças a respeito do tempo. Nós falamos com ela assim: obedeça o seu pai e sua mãe. Para quê? Para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, o prolongamento dos nossos dias vão ser determinados pela nossa obediência. Então, nós podemos mudar esse tempo determinado? Podemos. Nós podemos mudar esse tempo determinado através da nossa oração. É por isso que, muitas vezes, nós nos colocamos de joelho diante do Senhor, nós oramos ao Senhor com toda a intensidade do nosso coração. Por quê? Porque nós queremos que Deus mude aquilo que Ele determinou, e Ele muda. Ele muda aquilo que Ele tem determinado. Nós vemos isso, que Ezequias, ele orou ao Senhor, e o Senhor deu a ele mais 15 anos. Nós vemos que Josué parou o tempo. Coisa magnífica nós pensarmos. Josué falou assim: lua, pare sobre Gibeon e sol sobre Ajalon. Então, nós vimos ali que Deus
ele tem determinado alguma coisa, mas nós podemos mudar essas circunstâncias através da nossa oração e através também da nossa obediência. Mas o mais belo do tempo é que nada é considerado novo para ele. E em certos momentos nós achamos que foi encontrada a grande solução e nós começamos a estudar e descobrimos que alguém já pensou naquilo, que aquilo já foi idealizado, que aquilo já foi feito, né? E Eclesiastes 3,15 nos diz assim: o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Olha, preste bem atenção nisso que Deus está nos falando. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Mas é magnífico nós pensarmos nisso, que Deus também, ele multiplica o tempo a ele dedicado. E uma coisa que fala muito a respeito disso é o versículo que nós gostamos, eu principalmente gosto muito: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Inclusive, o nosso tempo será multiplicado quando nós nos dedicamos ao Senhor em primeiro lugar, quando nós buscamos em Deus o primeiro lugar na nossa vida. Com respeito àquilo que nós lemos em Eclesiastes 3,15, é o que é, já foi, o que há de ser também já foi. Eu lembro que o Chacrinha, ele tinha um bordão que ele dizia assim: nesse mundo nada se cria, tudo se copia. É baseado nesse texto bíblico, né? Porque o que é já foi e o que há de ser também já foi. Mas o importante aqui é que Deus pede conta do que passou. Então, como nós temos aproveitado o nosso tempo? E nós vimos que esse tempo, que há um tempo determinado para todas as coisas, como nós lemos em Eclesiastes. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Olha o que nos diz Abacuque, falando a respeito desse tempo determinado. Abacuque, ele nos diz assim: a visão é para o tempo determinado. Até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Olha só, o tempo, a visão é para o tempo determinado. E até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Por que Deus disse isso ao profeta? Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Porque Deus não retarda as suas promessas. Como nos diz a palavra, embora alguns a tenham por tardia, mas Deus não retarda a sua promessa. Por quê? Porque, olha só, ele nos diz assim: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E Deus não retarda as suas promessas, ainda que alguns a tenham por tardia. Então, nós vemos que muitas vezes nós mesmos, como crentes, a gente, nossa, mas está demorando tanto, nossa, mas como o tempo passou depressa, mas como foi isso? Gente, não pode. E muitas pessoas falam conosco, quando nós falamos da palavra de Deus, que Jesus está voltando, não acredito nisso, não. Quanto tempo já passou, os pais dormiram e as coisas acontecem do mesmo jeito, e desde que o meu avô era criança que se fala nisso e isso nunca aconteceu, mas o Senhor nos adverte: se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então, nós vemos que se um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, então tem 2 dias que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E isso é magnífico. Olha só o que o salmista nos diz no Salmo 27,4. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o seu coração. A Regina falava sobre esperança. Então, olha só, um coração fortalecido, ele tem a esperança o quê? Renovada.
Então, nós precisamos, a cada dia que passa, fortalecer o nosso coração no Senhor. E assim a nossa esperança será renovada dia após dia. Nós vamos ter a alegria de, a cada dia, a cada amanhecer, poder anunciar a salvação e nunca desanimarmos, porque o nosso coração está fortalecido no Senhor e a nossa esperança está no Senhor. E isso é magnífico, nós pensarmos naquilo que Deus fala através dos seus santos profetas, através do salmista, através da sua palavra. E lembrarmos uma coisa muito importante, que o tempo de Deus é Kairos, é um tempo, é um período específico de tempo, o tempo de Deus. E Deus também, ele não é limitado pelo tempo, enquanto que o nosso tempo é o Cronos, é um tempo de dias, de meses e anos. E como a palavra de Deus nos diz em Tiago, é como um vapor que aparece e logo ele vai embora, né? É como diz o poeta Sacro, numa música, ele diz que a nossa vida é como uma nuvem que se esvai, né? O nosso tempo passa como uma nuvem. Nós olhamos uma nuvem, às vezes ela está formando assim um cachorrinho, um ursinho, ou formando uma montanha, de repente aquilo desvanece, acaba rapidinho. E a nossa vida também é assim, e o nosso tempo é assim, porque o nosso tempo é o Cronos, é o tempo de dias, de meses e anos. E esses dias, meses e anos acabam. O tempo passa. E com o passar do tempo, ele nos leva ao envelhecimento. Olha só, da mesma maneira que o tempo passa por uma criança que cresce, né, naquela maior alegria em chegar à sua juventude, em chegar a ser moço, a chegar a constituir a sua família, o tempo também passa para nós, que já estamos mais envelhecidas, e cada dia que ele passa, ele vai tirando de nós toda aquela animosidade. Porque o que eu fazia há 5 anos atrás, eu já não consigo fazer mais. Por quê? Porque o tempo passou. O tempo passou. Então, nós precisamos cumprir o nosso tempo, o tempo que Deus tem nos concedido. Nós precisamos usar esse tempo com sabedoria. Como o salmista nos diz no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Por quê? Porque Deus pede conta do tempo que passou. Então, ele vai nos pedir conta daquilo que nós fizemos com o nosso tempo, com aquele tempo que ele tem nos dado sobre a terra, né? Então, nós vimos que temos o tempo que é Kairos, que é o tempo de Deus, e temos o tempo Cronos, que é o nosso tempo, e esse tempo passa, ele desvanece, ele é como a nuvem, ele é como o vapor, né? Ele é como a ampulheta que, quando virada, a sua areia cai e não tem como fazer com que ela volte lá para dentro, né? E é por isso que a palavra de Deus nos diz: se ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Muitas vezes nós queremos aplicar esse versículo para as pessoas que ainda não conheceram o Senhor Jesus. Oh, não endureça o seu coração. O tempo de Deus é hoje. É sim. Eles não devem endurecer os seus corações, mas abrir o seu coração para o Senhor. Mas o Senhor está falando conosco também. Quantas vezes nós endurecemos o nosso coração quanto à atitude que deveríamos tomar a respeito daquilo que o Senhor fala conosco, e nós vamos protelando, e nós vamos deixando o tempo passar, e nós não vamos fazendo aquilo que Deus tem determinado para que nós façamos, porque há um tempo determinado para todas as coisas. E se nós não aproveitarmos
aproveitarmos esse tempo que Deus tem nos dado para fazermos, executarmos aquilo que Ele tem determinado para as nossas vidas, nós vamos perder tempo e nós vamos ter que dar conta a Deus de tudo aquilo que Ele tem falado conosco. Porque o tempo, ele passa velozmente, né? Tudo passa, como a palavra de Deus nos diz. Somente o que fazemos para o Senhor permanece para sempre. E eu gosto muito do verso de Gálatas 6:10, que nos diz: enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Olha só, enquanto temos tempo, façamos bem a todo. Olha, e ele diz, principalmente a quem? Aos domésticos da fé. Mas será que nós temos feito bem aquelas pessoas que estão ao nosso redor? E principalmente os nossos irmãos? Gente, nós temos vivido dias maus. Nós temos vivido tempos trabalhosos. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse tempo, né? Esse tempo trabalhoso, esse tempo em que as pessoas não sofrem a sã doutrina, não sofrem a palavra de Deus, mas Deus, ele nos aconselha, Deus nos adverte, Deus nos mostra, e ele quer que nós estejamos remindo o tempo que ele nos dá. Olha só, por que esperar pelo tempo de Deus? Nós falamos que tem um tempo determinado, que Deus tem um tempo determinado, como nós lemos em Eclesiastes, e nós precisamos esperar por esse tempo de Deus. Por que esperar por esse tempo? Porque é um tempo perfeito, né? O tempo de Deus é perfeito e não nos cabe entender, mas sim confiar naquele que pode todas as coisas, naquele que está no controle de todas as coisas, né? O tempo de Deus é perfeito. O salmista, no Salmo 62:5, ele nos diz assim: ó, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. O tempo que Deus nos prepara é maravilhoso. Esse tempo que nós vamos esperar por ele é um tempo em que nós vamos receber dele bênçãos maiores do que aquilo que pedimos ou pensamos. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. As coisas que o olho não viu e o que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha só, 1 Coríntios 2:9 nos diz isso, né? O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, gente, nós não podemos nem aquilatar, nós não podemos nem medir, nós não temos dimensão daquilo que Deus tem preparado, né? Desculpa. Aquele hino que diz: jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal metade da glória celeste, jamais se contou ao mortal. Então, o Senhor Deus tem preparado grandíssimas e preciosas promessas para nós, e isso nós não podemos nem aquilatar, porque o nosso olho nunca viu, o nosso ouvido nunca ouviu, mas Deus tem preparado para cada um de nós. Por isso, vale a pena esperarmos pelo tempo de Deus, né? Porque a palavra de Deus, que Deus, tudo passa, mas somente o que nós fazemos para o Senhor permanece para sempre, né? E ele diz também: tudo passa, mas as minhas palavras não hão de passar. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus que cumpre as suas promessas. Olha, o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, né? Então, nós vemos que Deus é um Deus que tem paciência para conosco, e nós precisamos também ter paciência em esperar pelo tempo de Deus, porque o tempo de Deus, como nós falamos no início, é um tempo perfeito. É um tempo perfeito. Agora, imaginem bem, amadas, preste bem atenção nisso.
quando nós queremos, às vezes, atropelar o tempo. Você imagina uma mãe que não espera pelo nascimento do seu filho. Qual foi o tempo que Deus determinou para que uma criança nasça? Foi qual o tempo que Deus anunciou para Maria que ela teria o seu bebê? 9 meses. Mas chegou o tempo, cumpriu-se o tempo, e o bebê tinha que nascer. E onde que ela estava? Ela estava indo para Belém, estava a caminho de Belém, e ali não encontrou pousada. Mas o bebê tinha que nascer. Por quê? Porque chegou o tempo determinado. Mas essa mãe fala assim, eu estou com tanta vontade de ver o meu bebê. Eu queria tanto ver o meu bebê. E tira o bebê antes. O que vai acontecer? Imaginaram isso? O que vai acontecer? Esse bebê pode até vir sobreviver, mas vai ter consequências terríveis na sua vida. Imagina bem tirarmos uma borboleta do casulo antes do tempo, ela nunca vai voar. Ela nunca vai voar. Imagine bem nós tirarmos um pintinho, forçando-o sair do ovo antes do momento, antes da hora. Ele não irá sobreviver, ele vai morrer. Então, por isso, é importante nós esperarmos pelo tempo de Deus. E o tempo de Deus é perfeito. Então, amadas, vale a pena nós esperarmos pelo tempo de Deus. Um outro tempo que Deus nos fala na sua palavra também é o tempo, são os tempos trabalhosos. Nós falamos que nós íamos falar de tempo, tempos e tempo. Então, agora nós vamos falar de tempos trabalhosos. Deus fala desses tempos trabalhosos, dias de extrema corrupção dos últimos dias. Então, a palavra de Deus, ele nos adverte sobre esse tempo. Olha só o que nos fala a palavra de Deus em 2 Timóteo, de 1-5. Olha, sabe, porém, isto, que nos últimos dias, nos últimos tempos, sobrevirão tempos trabalhosos, porque verá homens amantes de si mesmo, são chamados os narcisistas, ou que praticam o narcisismo, que se amam, né? Adoração do seu corpo, vivem nas academias, né? São amantes de si mesmo, são avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Olha, e uma coisa que eu tenho visto demais, desobedientes a pais e mães. Você tem visto isso, irmã? Você tem visto os filhos desobedientes a pais e mães? Ingratos. Os pais fazem tudo, mas eles são ingratos, irreconciliáveis. Não querem saber, não vou, não quero, não tomo ciência disso, né? Então, nós vimos irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mas amigo dos deleites do que amigo de Deus. Como nós estamos vendo isso. As pessoas que deram, assim, desculpa da pandemia, mas é porque tem sido mais amigo dos deleites, preferem mais as coisas exteriores, e quando vão ver uma live, ainda ficam lá com a câmerazinha desligada e não estão nem aí, só para dizer que estão presentes. Então, são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E, às vezes, nós estamos pensando que quando Deus fala sobre todos esses homens aqui, sobre essas pessoas aqui, nós falamos assim, isso é do mundo. Mas a gente está vendo que isso, muitas vezes, está dentro das nossas igrejas. Terrível isso. Mas é por quê? Porque são os dias, são os últimos dias, dias de extrema corrupção, dias trabalhosos. Então, olha só que a palavra de Deus nos diz, mais amigos dos deleites que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Mas o Senhor nos adverte, destes, afaste-te.
afasta-te. E ele nos adverte também, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nós temos visto muito isso, as pessoas amando de maneira assombrosa esse mundo corrompido, esse mundo podre, esse mundo cheio de corrupção e cheio de consciências. Então, nós temos visto isso, mas o Senhor nos adverte, não ame o mundo. Porque se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Quer dizer, eu não estou amando a Deus, mas eu estou amando o mundo. Outro tempo que Deus nos adverte a respeito dele, tempo que não sofrerão a sã doutrina. Então, nós vimos aqui tempos trabalhosos, agora tempo que não sofrerão a sã doutrina. Ele nos diz assim, em 2 Timóteo 4, de 3 a 5, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, quer dizer, da justiça, voltando às fábulas. Gente, como nós temos visto pessoas contando historinhas, né? É gostoso você ouvir as historinhas? É, mas não é a palavra. É a palavra que transforma. É a palavra que edifica. É a palavra que faz, que vai mover pelo Espírito e fazer essa transformação. Mas olha só, ele vai nos advertindo. Mas tu, ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Sofre as aflições. Nós estamos vendo que isso, as pessoas não querem sofrer essa doutrina, mas nós devemos sofrer as aflições disso. Mas continuar, faze a obra de um evangelista. Cumpre o seu ministério. Então, o Senhor nos adverte, os dias são trabalhosos, os homens não querem sofrer essa doutrina, mas você permanece firme. Faze a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. Então, irmãs, quando nós vemos alguém desanimado de um lado, alguém desanimado do outro, outro falando alguma coisa ali que não vai nos edificar, vamos nos manter firmes, vamos sofrer essas aflições, mas vamos permanecer fazendo aquilo que Deus tem determinado para nós. Então, ele fala também dos tempos da sua vinda e a restauração de todas as coisas. Atos 3, de 20 a 21. E ele enviei Jesus Cristo, que dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até o tempo da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio. A Regina falou a respeito disso aí também, daquilo que os profetas falaram, né? Então, ele falou daquilo que os profetas falaram desde o princípio. Olha, o nosso Deus, ele abriu um parênteses, quando ele criou todas as coisas. Ele abriu ali um parênteses. Mas esse parênteses está na hora de se fechar. Ele está na hora de se fechar, né? Então, nós precisamos estar atento quanto a isso, porque está chegando o tempo da sua vinda. Mas há uma confusão muito grande entre arrebatamento e a vinda do Senhor. Arrebatamento, ele pode acontecer agora, ele é iminente, ele vai ser num abrir e piscar de olhos ante ao toque da última trombeta, porque a trombeta vai soar, e o Senhor nos arrebatará, ele nos tirará com força desse mundo e nos levará para estar com ele para sempre, porque ele diz, aonde eu estiver, para que vós estejais comigo também. Então, o Senhor quer, é o desejo do nosso Deus que nós estejamos com ele. Então, ele virá nos buscar, ele nos arrebatará. Agora, a segunda vinda, que maravilha, nós vamos vir com ele. E ele colocará o seu pé nos montes das oliveiras, os seus pés no monte das oliveiras. Então, preste bastante atenção. O arrebatamento é iminente.
a qualquer momento, mas a segunda vinda é só depois da grande tribulação, né? É só depois da grande tribulação que o nosso Deus virá. E é interessante que Deus fala que ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia hoje a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porque ele tem determinado, olha a palavra de novo, ele tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que prometeu, que destinou. E isso deu certeza a todos, fazendo o quê? Ressuscitando dos mortos. Jesus ressuscitou. Nós cremos nisso. E se ele ressuscitou, ele virá. Ele deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então, nós não devemos fazer essa confusão entre segunda vinda e arrebatamento. Porque a segunda vinda do Senhor, ela será depois da grande tribulação. Isso aí entra escatologia, eu não estou muito inteirada de escatologia, não. Mas eu vou estar aqui falando algum pouquinho deste um tempo, de tempo e a metade de um tempo, que está determinado lá em Daniel 7:25 e o 12:7. Este tempo está determinado para o povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel? Israel, né? Então, esse tempo de angústia, que é chamada a grande tribulação, está determinado para o povo de Daniel e a sua santa cidade, Jerusalém. Eles serão assolados por um tempo, de tempo e metade de um tempo, que serão os 7 anos, que serão divididos em 3 anos e meio, mas 3 anos e meio, representados pela profecia das 70 semanas de Daniel, em Daniel 9, de 24 a 27. E essas semanas são semanas de anos, 70 semanas, representam 490 anos, onde já se cumpriram 483 anos desde a ordem dada a Neemias por Artaxerxes em 445 a.C., até a sua morte e ressurreição no ano 32 da nossa era. Então, ficaram faltando apenas uma semana de anos, que é igual a 7 anos, onde ocorrerá a grande tribulação, com juízos descritos no Apocalipse para os judeus e gentios não convertidos, que não fazem parte da igreja lavada e remida pela obra redentora de Cristo na cruz, cuja igreja está livre. Gente, muitas pessoas hoje a gente vê falando, mas a igreja vai passar pela tribulação, é porque a igreja tem que lutar contra o anticristo. Gente, Jesus morreu exatamente para nos livrar dessas tribulações, dessas coisas horríveis que irão cair sobre esse mundo. Nós voltaremos com ele e o Senhor colocará os seus pés no Monte das Oliveiras e ele há de destruir o iníquo, né? O anticristo, aquele que está aí, que vai estar na grande tribulação, avassalando todo o povo de Deus, que é o povo de Israel, né? Mas olha só que coisa maravilhosa, apesar de todas essas tribulações, né? A igreja está livre desses horríveis juízos que cairá sobre esse mundo ímpio. Apesar da tribulação tão tremenda que abaterá sobre o mundo após o arrebatamento, o livro de Daniel, ele termina com um tempo de paz para com aqueles que se refugiarem no Senhor. Que maravilha! Você que está nos ouvindo nesta noite, você está refugiado no Senhor? O Senhor está na hora de fechar o tempo que ele determinou para esse mundo. Mas ele virá buscar todos aqueles que têm se abrigado no esconderijo do Altíssimo. Você está abrigado? Muitas pessoas, às vezes, estão na igreja, mas não estão abrigadas no esconderijo do Altíssimo.
Então, se você ainda, minha querida, que está nos ouvindo nesta noite, ainda não fez essa decisão, faça, porque o parênteses vai se fechar. O tempo determinado que Deus marcou vai se cumprir, porque as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. E nós precisamos estar atentos quanto a esse tempo, né? Então, o Senhor nos manda estarmos a tempo, porque haverá um tempo de tempo e a metade de um tempo. E isso fala da grande tribulação, daquele horror que há de cair sobre este mundo. Para nós fecharmos, nós vamos falar da importância do tempo com Deus. Que coisa maravilhosa. Oséias nos diz assim: é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova justiça sobre nós. Maravilhoso. É tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova justiça sobre nós. Né? Tito 2,14 nos diz: o qual a si mesmo se deu por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. O nosso Deus, ele deseja esse povo maravilhoso que ele constituiu, que ele comprou com seu próprio sangue, e esse povo especial, zeloso de boas obras. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, a importância de nós termos esse tempo com o Senhor é maravilhoso, porque esse tempo nos traz calma, nos traz paz, faz bem à nossa alma, nos satisfaz plenamente, abençoa aqueles que estão ao nosso redor, porque eles são abençoados porque nós aprendemos com o nosso Deus e podemos passar para todas essas pessoas. Então, nós vemos como é maravilhoso nós termos esse tempo com o nosso Deus. E Deus tem determinado o tempo em que, com justiça, há de julgar esse mundo. Eu li um pensamento de Charles Chaplin que fala assim: o tempo é o melhor autor, sempre encontra um final perfeito. Sim, ele encontra um final perfeito se nós estivermos exatamente no contexto que o nosso Deus deseja para nós. O nosso final será perfeito, como nós vimos aqui, que apesar de toda grande tribulação, nós teremos paz, nós teremos gozo, nós teremos alegria na presença do nosso Senhor. O Senhor fala: "Sê tu uma bênção". Ele falou isso com Abraão, mas ele fala comigo, ele fala com você, ele fala com cada um de nós. Que nesse finalzinho de tempo que nós estamos vivendo neste ano, que nós possamos estar atentas quanto àquilo que Deus deseja para a nossa vida. E se Ele nos permitir um novo ano, que o nosso tempo possa ser gasto conforme a sua vontade, remindo o tempo, porque os dias são maus. Que Ele nos abençoe e que nós possamos ser edificados com essa palavra. Amém? Amém. Obrigada, irmã Dorcas, por colaborar conosco. Que Deus continue abençoando a sua vida, capacitando, dando sabedoria para ser instrumento nas mãos do nosso Senhor. E passa agora a oportunidade para a Beth, para trazer um louvor também para a gente, para encerrar a nossa reunião. Amém. Uma boa noite, a paz do Senhor para todas as irmãs. Eu estou alegre em estar aqui junto com vocês. E eu quero dizer que essa reunião de hoje, ela nos remete ao Natal, né? Nos traz à memória o nascimento de Jesus Cristo, porque ele veio para nos trazer a paz, não a paz que o mundo dá, né? A paz que vem dele. E esse louvor, Noite de Paz, ele veio até o meu pensamento e eu falei, vou louvar ele para que nós possamos sentir
essa paz que o Senhor Jesus nos dá. Noite de paz. Noite de paz, noite de amor. Tudo dorme em derredor, entre os astros que aspergem a luz, Belém indicando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha estrela da paz. Noite de paz, noite de amor. Ouve o fiel pastor, coros celestes que cantam a paz, que nesta noite sublime nos traz o nosso bom Redentor, o nosso bom Redentor. Noite de paz, noite de amor. Oh, que belo resplendor paira no rosto do meigo Jesus, e no presépio do mundo a luz. Astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Amém? Que o Senhor Jesus possa trazer essa paz aos nossos corações em todos os dias da nossa vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Beth. Obrigada por colaborar conosco, aceitar